Fazer o mesmo. Todo mundo sabe que veio à tona. Eu denunciei o Júlio Lancelotti e você pode fazer o mesmo. Todo mundo sabe que veio à tona novamente essa semana que o Júlio Lancelotti vai narrar um curta em que tratam a santa da Igreja Católica como trans. E isso gerou muita revolta nas pessoas. Eu postei um vídeo sobre isso e muitas pessoas comentaram que queria denunciar isso diretamente à Diocese de São Paulo ou até o Vaticano. E eu tentei descobrir como a gente poderia fazer isso. Então eu entrei em contato com a Chancelaria de São Paulo e eles me deram esse e-mail que está aparecendo na sua tela. E o único meio de entrar em contato com o Vaticano seria enviando para a Anunciatura Apostólica aqui no Brasil, mas eles só aceitam se tiver a permissão de um bispo, ou enviando uma carta internacional que a gente sabe que demoraria meses para ser lida e atendida. Então o único meio realmente é fazer uma denúncia e fazer pressão na Arquidiocese de São Paulo para que alguma medida seja tomada. Afinal, eles disseram que a santa da Igreja Católica não deve ser tratada como trans, eles fizeram uma nota a respeito disso, mas não tomaram nenhuma medida de afastar o Júlio Lancelotti ou de dizer que ele não deveria participar desse projeto. É por isso que eu fiz uma denúncia formal e o texto vai estar na minha bio só para você copiar, colocar o seu nome e mandar para o e-mail que também está lá no documento. No texto a gente fala do Júlio Lancelotti ter narrado esse curta que apresenta a santa como trans, no caso do suposto vídeo íntimo vazado do Júlio Lancelotti que muitos peritos confirmaram a veracidade, e do caso de alguns anos atrás o Júlio Lancelotti ter supostamente enviado quantias muito grandes em dinheiro para um jovem que lhe mantinha supostamente relações homossexuais. Afinal, como um jovem consegue sair da FEBEM e ter tanto dinheiro instantaneamente para construir casas de aluguel? Muito estranho, né? Então também envie sua denúncia, o texto está na minha bio, é só copiar, colocar seu nome e enviar para a Arquidiocese de São Paulo. E vamos ver se agora, com muita pressão, eles podem fazer alguma coisa. Eu denunciei o Júlio Lancelotti e você primeira pode... coisa, grandioso porta-voz nosso, Miguel Kazan, grandioso, e que vem a ser também o ator da série One Piece. Você sabe, tem o anime One Piece, bota lá o ator da série One Piece, o Luffy do One Piece. O ator que faz o Luffy é o Alakazam, que é o nosso Miguel Kazan, porta-voz do núcleo lá de Recife. Por favor, Riso, coloque na tela, é o ator. E vocês estão surpresos? Sim, pois é, foi o Kim Kataguiri que conseguiu trazer ele pro nosso time. Olha ele aí, ó. É a mesma pessoa. Bem-vindo, Inhaki Godoy. Pois é, galera, pois bem, o caso é bizarro, todo mundo sabe que tudo que envolve esse padre é bizarro. Põe Luffy ator, né, Rizão? Eu manjo dessas coisas Ó, aqui, é o Miguel Kazan. É o Miguel Kazan, tá? Pois bem, e é muito estranho, e esse é um problema, e eu converso com todos os meus amigos católicos do MBL, todo mundo sabe que existe esse incômodo gigantesco. Como é que a igreja permite que uma figura bizarra dessas, uma figura comprovadamente bizarra, porque eu não tô falando das coisas que todo mundo sabe, eu tô falando das coisas, não, desculpa, não. Eu não estou falando das coisas íntimas que todo mundo sabe. Eu estou falando das coisas políticas, abertas que ele faz. Não é normal um sujeito que adota essas posições que fique aí tendo, vamos dizer, seu status garantido pela igreja. Não deveria ser normal em nenhum sentido. Mas ele tá aí e continua, e mais. Quando morrer vão vir com papo sério mesmo. Os mesmos bizarros que ficam seguindo ele vão vir com papo de canonização. Este cara, ele é bizarro, pra dizer o mínimo, tá? Mas vamos andar com o assunto aqui, tá? O que aconteceu? Foi gravado esse vídeo pelo Miguel Kazan, o vídeo rodou, e aí ele recebeu uma mensagenzinha no Instagram dele, dá uma olhada. Não tem ali o áudio? Sobe. Não? Era aqui? Talvez, né? Assim, o Miguel talvez consiga botar aí pra gente ver e tal, mas assim, que bizarro, sua internet não tá conseguindo abrir? Eu gosto muito que a gente resolveu fazer uma live com esse tema e a gente não tinha o material pra mostrar. O material tá lá, tá? Saiu na matéria e tudo mais. Bom, a internet tá maravilhosa. Legal. Pede pro Miguel, o Miguel te mandou mensagem, pede pra ele te mandar o arquivo, porque é o seguinte, o assessor, né, de imprensa do padre Júlio Lancelotti entrou em contato na DM do Instagram do Miguel Kazan, tá? E é bem importante vocês vejam, porque é o tipo de ameaça que denota tudo aquilo que nós já falamos anteriormente.
Quando nós, né, tivemos contato ali com o material que envolvia o Júlio Lancelotti, a gente se assustou. Porque ninguém na imprensa, a imprensa sabia, conhecia o material, ninguém na imprensa queria sequer tocar no assunto. E o próprio judiciário nunca viu nada de errado naquilo ali. Vamos lá, vamos ouvir. Veja só o papo. Esse Augusto Souza é o assessor de imprensa do padre Júlio Lancelotti. Ouçam isso. Eu pediria encarecidamente que você tivesse essa compaixão com este ser humano para que removesse esse vídeo, para que a gente não leve isso a instâncias judiciais, né? O padre Júlio ele é muito querido no meio judicial, amigo de muitos juízes, desembargadores, e se a gente pede um favor e fala o que está acontecendo, eles prontamente o ajudam. Inclusive em todas as palestras que o padre Júlio tem ido é a convite de juízes e desembargadores, inclusive essa que estivemos em Fortaleza, a próxima que estaremos em Rio Grande do Sul e tem uma outra agora em Santa Catarina, sempre convite dos tribunais de justiça. Então, para não causar mal-estar dentro da nossa própria igreja, eu te pediria, por gentileza, que se puder remover esse vídeo, me deixaria principalmente muito feliz e mais aliviado, porque ele não está bem, ele está muito debilitado, hoje caiu das escadas, se machucou, foi para o hospital, então eu te peço de coração, pense nele como um avô. Às vezes as pessoas, quando elas chegam a uma determinada idade também, elas acabam ficando muito sensíveis, então qualquer coisa deixa ele muito sensível, deixa ele um pouco aflito, então eu te peço de coração que reconsidere esse meu pedido para que evite de que ele acabe ficando cada vez mais pior. E confesso que Dom Diego Pedro Sharon mandou uma mensagem no WhatsApp com o link do seu vídeo dizendo, veja isso, precisa tomar uma providência. Então, eu estou pedindo encarecidamente, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, fique com Deus e com a Virgem Maria. Falar... E aí, tem outro? São só esse áudio, né? Pois bem, amigos, é um tanto quanto assustador. Eu já havia falado várias vezes anteriormente, olha só, quando a gente teve acesso aos materiais desse padre, que tudo que houve foi estranho. Estranho por parte da imprensa, estranho por parte do judiciário, estranho por parte do Ministério Público. Não sou eu falando desta vez, então estou muito seguro de falar. É o assessor de imprensa falando que o padre tem as costas quentes no judiciário. Eu volto a repetir. O assessor de imprensa do padre Júlio Lancelotti disse que este padre tem as costas quentes no judiciário. Qualquer figura pública que tivesse as histórias controversas que ele tinha no passado, dificilmente teria escapado como esse sujeito escapou. Estranhamente, ele sempre escapa. Estranhamente, ele sempre escapa. Mesma coisa com a Arquidiocese de São Paulo, né? Simplesmente vai fingir que nada disso está acontecendo. As histórias são, no mínimo, desabonadoras. Eu não tô nem falando que, assim, muita gente diz por aí que... Pessoas dizem... Ó o cuidado que tem que tomar. Vocês estão entendendo agora, né? Se ele quiser me processar, eventualmente ele ganha sem ter mérito. Só porque, né? O que eu quero dizer assim... Não tô falando que ele praticou atos com menores, mas só daquele vídeo que, né, todos os peritos atestaram, assim, é muito óbvio. Só aquilo lá deveria, né? O cara tinha uma santa atrás dele, ele é um padre. Ele pratica esses atos aí, é normal e tudo mais. Tem dia, eu não sabia que era assim. Me parece não ser o caso. Conheço muitos padres e me parece não terem esse tipo de comportamento. O que tá claro agora... O que está muito claro com essa ameaça que esse rapaz fez ao porta-voz do MBL, Miguel Kazan, é que sim, sempre houve uma estranha relação envolvendo esse padre, a imprensa e o judiciário. Sempre houve. E isso abre espaço para muitas discussões. Vejam o sujeito, tá? Esse aí é o Augusto, né? Que é o assessor de imprensa do padre. Eu não sei, olha, assessor... O que mais ele é? Baixa o perfil aí. Há quanto tempo você trabalha com o padre? Me pareceu um rapaz jovem. Bem mais jovem que o padre. Enfim, cara. Eu tenho que ser muito cuidadoso com as coisas que eu falo aqui. Ou não é, o senhor Rafael me dá riso? Cuidado. Mas veio pra você alguma coisa na cabeça aí ou não? Não? Não, também não veio nenhuma ideia absolutamente errada na minha cabeça. Me parece ser apenas o assessor de imprensa do padre Júlio Lancelotti. E acho que é isso que ele é, ele inclusive se identificou. Esse cara tá ameaçando, vamos colocar aqui, esse cara está ameaçando um porta-voz que fez uma denúncia válida. Tá?
Isso é muito feio, isso é demoníaco, cara. Vocês me desculpem, isso é demoníaco. Essa turma é demoníaca. Isso não é bom pra igreja. E isso não é bom pro cristianismo como um todo. Isso é horrível, cara. Não dá, na boa, não dá pra gente ficar naturalizando, fingindo que... Né? Agora, acabou de sair, agora, a nota da Arquidiocese de São Paulo, tá? Numa collab com o Dom Odílio Scherer. E aí, ó, o esclarecimento. A Arquidiocese de São Paulo esclarece que o senhor Augusto Souza, o rapazinho ali, citado na reportagem da Revista Oeste, não tem nenhum vínculo institucional com esta arquidiocese. O senhor Augusto Souza não é assessor ou representante da Arquidiocese de São Paulo e, portanto, não pode falar em nome da instituição ou de qualquer um de seus setores, menos ainda do arcebispo de São Paulo. Natural, né? Mas ele anda por aí falando isso. A minha pergunta é, e o resto? E a denúncia do senhor Miguel Kazan? Esse padre vai poder continuar vilipendiando símbolos sagrados da Igreja Católica em nome das suas piras ideológicas? E eu tô deixando só no campo ideológico as piras dele, em nome das suas taras ideológicas. Vamos botar aí? Esse padre, até onde vocês vão deixar esse padre? Qual é o próximo padre? O que mais a ele é permitido? É natural e isso tá tudo ok. A gente tem que se atualizar, porque é um pouco assustador. Eu queria que a Arquidiocese de São Paulo entendesse, de fato, que é uma massa de centenas de milhares, que são milhões de jovens, isso não é um fenômeno só brasileiro, que estão se aproximando da igreja, buscando na igreja um refúgio contra a falta de referencial do mundo contemporâneo. E eles estão esperando uma postura tradicional da Igreja Católica. Uma postura tradicional. Definitivamente, um padre com esse histórico, com a militância que ele faz e com essas subversões, não é alguém que represente essa perspectiva. Isto não é bem-vindo, cara. Definitivamente não é. Eu queria botar aí, pra falar com a gente, pra explicar um pouco o caso, o senhor Miguel Kazan, tá? Miguel, tá aí? Tô escutando? Tá, perfeito. Me ouve? Certo. Miguel? Então, o que aconteceu foi que eu postei os vídeos denunciando o Júlio Lancelotti, principalmente quando veio à tona o caso dele narrar um curta que tratam a santa da Igreja Católica como trans, e eu incentivei as pessoas, católicos de verdade, diferente do padre aí, a denunciarem também a Arquidiocese de São Paulo. E foi isso que muitas pessoas fizeram, tanto que, segundo o próprio assessor do Júlio Lancelotti, o Dom Odilo, mandou o meu vídeo para ele pro WhatsApp e disse que isso gerou um mal-estar muito grande na Arquidiocese de São Paulo. Então, muitas pessoas denunciaram e isso veio à tona aí agora. E agora, no dia 1º de novembro, vai ser lançado esse curta. E a Arquidiocese de São Paulo, quando isso veio à tona em 2022, porque esse caso é conhecido desde 2022, só deixou uma nota lá dizendo que condenava essa ação, mas em nenhum momento puniu, ou afastou, ou proibiu o Júlio Lancelotti de fazer parte desse projeto. Então, claramente, eles são coniventes com esse tipo de atitude. Me assusta eles manterem essa política de leniência com essas posturas do padre. Primeiro porque o padre ele se tornou um agente político do petismo, ele age de maneira escancarada com isso. Ele tem essas opiniões, no mínimo, eu não vou nem colocar como controversas, são opiniões heréticas. E tem todo um histórico que se a Igreja Católica, eu tô falando em São Paulo, tô nem abrindo em âmbito geral, porque ele é uma figura nacionalizada e participa de eventos internacionais. Mas esse cara é uma máquina ambulante de danos de imagem para a Igreja Católica. É uma máquina repelente de novos fiéis. Eu não consigo entender. E aí eu estendo isso, que eu fiz essa pergunta, que você conhece, grava vídeo e milita. Porque quando eu estendo isso pro judiciário e pra imprensa, que também passa um pano, eu ainda fico em choque. O que esse cara tem? Não é muito estranho isso? Muito estranho, porque realmente ele parece que tem proteção de todos os lados. Seja na política, seja no mundo, seja no judiciário, até o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes tem contato pessoal com ele. Então, assim, esse cara é protegido de todos os lados. E também no alto escalão da Igreja Católica, porque é um cara que é cardeal. Porque Dom Odilo, o arcebispo de São Paulo, é cardeal. Ele estava lá na eleição do Papa e é o mesmo que está defendendo o Júlio Lancelotti agora e que não pune esse cara de jeito nenhum. Então é realmente muito complicado entender o que é que esse cara tem.
porque tanta gente tem medo de simplesmente tomar uma atitude, simplesmente afastar ele das funções. Eu acredito que o Júlio Lancelotti deveria ser preso. Eu não quero que ele seja excomungado, eu quero que o Júlio Lancelotti seja preso e termine sua vida na cadeia, porque, pra mim, o que ele fez já tá bem claro. Mas, enfim. A gente tem que ser cuidadoso com as Se no mínimo ele palavras. fosse excomungado, já seria algo de muito bom pra igreja. Sim. A gente tem que ser sempre cuidadoso com as palavras, porque, de fato, é um cara que... Bom, é o assessor de imprensa que falou, né? Não sou eu nem você. O assessor falou, tem um contato com juízes e desembargadores. A gente sabe, quando, a época, ele foi denunciado por aqueles vídeos, né, que estavam rodando, como aquilo foi tratado no Ministério Público e depois pelo próprio Judiciário. Estranho. Assim, é no mínimo curioso. E a gente sabe os casos que ele teve, a gente sabe os acordos que ele fez. No seu vídeo ele cita um acordo que foi feito, aparentemente, né, de 600 mil reais. Há um outro que envolvia o Riso pode até pegar aí um carro Pajero. Entendeu? Na verdade, essas quantias em dinheiro foi quantias que ele doou, segundo a justiça, no primeiro processo, que Anderson Batista foi absolvido, que foi o jovem que ele acusou que estava extorquindo ele. Foi quantias que ele deu ao jovem de bom grado. Foi isso que a defesa de Anderson Batista alegou. Ele não estava sendo extorquido, ele deu isso. Tanto que no primeiro processo que ele denunciou Anderson Batista de extorsão, ele foi absolvido em 2 instâncias. Então, porque a justiça entendeu que não fazia sentido o Júlio Lancelotti dar tantos presentes e quantias em dinheiro para esse rapaz. Pois é. Eu tenho que ser cuidadoso, você também tem, você tem um grande futuro pela frente, mas essa é uma daquelas histórias bizarras. E a gente via nos Estados Unidos todas aquelas discussões sobre aquele caso de um cara que tinha uma ilha e que ninguém entendia como é que tantos poderosos... Também teve um rapper que fazia uma festa numa casa, algumas festas... São aquelas histórias que a gente começa acreditando que faz parte do imaginário popular, teorias conspiratórias, aí quando vê elas estão ficando tão reais e tão concretas que você começa a se assustar, né? Então, cara, realmente, cuidado aí, cara, real. Assim, falando aqui, alguém que viu essas coisas em 2020, que se deparou com esse vídeo, que todo mundo depois acabou vendo, cuidado. Inclusive, existe muita gente que fala, né, que a queda do Arthur teve a ver com isso. A própria queda do Arthur teve a ver com isso, por causa do vídeo. Gente na Lesp falou pro Arthur, lembra daquela história? Arthur, você fica mexendo em vespeiro que não tem que mexer. Fogo, cara, fogo. Miguel, esse cara realmente né, tem as costas quentes, mas enfim. Miguel, isso quem disse foi o assessor dele. Exato, a gente só tá aqui basicamente... só tô repetindo o que ele falou. Miguel, uma parada interessante. Apresenta teu trabalho e faz o teu merchan pra galera te seguir, até porque precisamos de um líder forte aí em Pernambuco. O nosso núcleo, ontem teve uma reunião geral do MBL, eu falei, o núcleo do MBL de Pernambuco é um dos melhores do Brasil, um núcleo exemplar. Foi exemplar na coleta, é exemplar na militância, é exemplar pra muita coisa, exporta gente boa. E estava faltando um líder carismático, inclusive pra puxar uma bandeira preta, amarela e branca aí. E espero muito que as pessoas conheçam o seu trabalho. Então, pessoal, meu nome é Miguel Kazan, eu crio conteúdo para a internet, e agora com viés político e religioso principalmente, eu sou aqui de Recife. Então, se você gosta do MBL aqui de Recife, a gente tem um núcleo aqui que é bem ativo, então venha fazer parte com a gente, segue o Instagram do MBL Recife e também me segue para acompanhar o trabalho e acompanhar também o desfecho dessa história aí do Júlio Lancelotti. Maravilhoso. Miguel, obrigado, velho, bom trabalho aí, tamo junto. Obrigado.